Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Direito e Poesia. O nosso vídeo de hoje vai refletir por que o filósofo francês Auguste Comte pode ser considerado o profeta do mundo em que nós vivemos. Na verdade, Auguste Comte foi um filósofo francês que viveu de 1798 até 1857. E ele assumiu a messiânica condição de ser o arauto de uma nova era. E, por isso, efetivamente, ele pode ser considerado o profeta do mundo em que vivemos. Isso ocorreu durante as 60 lições do curso de filosofia positiva que Auguste Comte desenvolveu em Paris na primeira metade do século XIX. Já na primeira lição, ele anunciou a descoberta de uma nova lei que, perpassando toda a história da civilização humana, poderia ser finalmente, solidamente estabelecida. Conhecida como Lei dos Três Estados, de Augusto Comte, procurou demonstrar que cada ramo do nosso conhecimento passa sucessivamente por três estados diferentes. O primeiro estado é o estado teológico ou fictício. O segundo estado é o estado metafísico abstrato. E o terceiro estado é o estado científico ou positivo. Referindo-se ao primeiro estado, ao estado teológico, Comte observou criticamente que o método teológico, ao lançar mão de agentes sobrenaturais para explicar a realidade, afasta-se da possibilidade de compreender realmente esta mesma realidade que busca explicar. É a pretensão, digamos, de explicar o absoluto, né? Uma observação irônica, diz que é a infância da humanidade, um momento ainda que a humanidade acredita em deuses, anjos, enfim, uma explicação mítico-poética da realidade. Na verdade, que explica tudo. Os mitos explicam tudo. O problema é que não comprovam nada daquilo que explicam. Já no estado metafísico ou abstrato, a contradição de tentativa de explicação absoluta da realidade mantém-se inalterado. A única diferença aqui é transladado para a realidade da racionalidade humana a pretensão de explicar toda a realidade. Quer dizer, então, se abandonam os agentes sobrenaturais e busca-se explicar a realidade fundamentada numa racionalidade abstrata. É o esforço da filosofia. Mas por que metafísico? Porque transcendendo a física, como diria Aristóteles, esse pensamento vai ter a pretensão de explicar a realidade absoluta. E, nesse sentido, Comte observa criticamente também que no estado metafísico a mesma contradição se mantém, ou seja, se desconecta da realidade material para uma divagação abstrata. Finalmente, no estado científico ou positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de explicar o absoluto da realidade, reduz-se à condição de estabelecer um conhecimento fundamentado nas leis que regem os fenômenos. Então, dirá Comte, não se tem a pretensão de conhecer o absoluto, mas aquilo que se conhece deve ser comprovado, né? Então, este é o estágio positivo ou científico. Não tem a pretensão de explicar a realidade, mas aquilo que explica, comprova. Na verdade, Comte não é original, porque a consciência
dos limites do conhecimento humano já estão presentes desde o alvorecer da ciência moderna. No entanto, pode-se dizer que há uma originalidade no positivismo kantiano. E esta originalidade se manifesta quando Conte desenvolve uma nova ideologia, a ideologia da ciência. Isso significa organizar cientificamente a sociedade humana, nos termos da ciência positivista, que irá se transformar em tecnologia, produzindo o mundo tecnocientífico em que nós vivemos. Isso significa que a vida moral do indivíduo e da sociedade deve ser submetida à racionalidade técnica. A consequência dessa orientação é que todo pensamento humano desvinculado da espiritualidade metafísica deve se reduzir à racionalidade técnico-dogmática. Isto é, submetendo o pensamento humano a o ritmo de uma mecanização dogmática. Podemos concluir, então, que, tendo a técnica como destino, a nossa civilização científica sucede em tudo à idade metafísica, tal como esta sucedeu à idade teológica. E assim, no nosso tempo, efetivamente se realiza a profecia que Augusto Conte desenvolveu no seu curso de filosofia positiva. Também é importante lembrar que o dístico da bandeira brasileira, o Ordem e Progresso, é uma síntese do lema doutrinário de Augusto Conte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E eu já ia me esquecendo de pedir para vocês não esquecerem de dar um like e se inscrever no nosso canal. Então, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, que eu prometo vai ser muito interessante, inclusive marcado por uma originalidade. Até lá!